Expansão de domínio é uma técnica de barreira avançada que manifesta o domínio inato do usuário e prende seu alvo dentro dele usando uma parede de barreira para criar um espaço separado. Uma vez lá dentro, as técnicas amaldiçoadas do usuário são aprimoradas e elas não podem ser evitadas, pois um domínio completo concede acerto garantido. Então, se você quer saber todas as expansões de domínios que foram mostradas até agora no mangá e quais são suas habilidades, vem comigo porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão, se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os melhores informativos. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta! Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. A primeira expansão que nos é apresentada é o Santuário Malevolente, que pertence a Sukuna, o Rei das Maldições. O ambiente da expansão de domínio do Sukuna assume a forma de um santuário budista que foi desfigurado para abrigar um demônio, como o próprio Sukuna. O santuário tem chifres no telhado e crânios pendurados em toda a parte, além de bocas saindo de cada lado. Uma visão realmente assustadora. O Santuário Malevolente permite a Sukuna poder usar ambos desmantelar, que é o corte normal, e o clivar, que é o corte que se adapta à energia amaldiçoada. Além disso, ele consegue usar simultaneamente e em alta escala, pois tem um pacto que amplifique muito a sua eficácia. É um domínio que não cria um espaço separado, uma barreira que impede a saída. Ou seja, o domínio ele é criado na própria realidade. E é justamente por isso que o adversário pode fugir sem ter que se esforçar para quebrar a barreira. Mas em troca, o domínio possui alcance de 200 metros, ou seja, é um pacto que permite a fuga da barreira, porém é difícil fugir de uma destruição completa de 200 metros. Teng, o maior usuário de barreiras da obra, descreve isso como um feito incrível, com a narração descrevendo o domínio do Sukuna como um poder divino, pois é como um artista pincelando o ar ao invés de uma tela. Ainda invocando as palavras de Teng, um domínio sem um espaço criado por uma barreira não pode ser dissipado ou sobreposto, já que não tem nada para sobrepor ou dissipar. Sendo assim, a expansão de domínio de Sukuna é realmente assustadora, pois ainda que não seja preciso abrir uma saída para conseguir fugir, é muito complicado porque um alcance de 200 metros com alguém contra a Sukuna podendo atacar à vontade é realmente algo que somente os poderosos como Satoru Gojo têm alguma chance de enfrentar. Expansão de domínio. Gaigan Tekisen. A segunda expansão de domínio que nos é apresentada é o Caixão da Montanha de Ferro. O seu usuário é Jogo, conhecido como Cabeça de Vulcão. Um ambiente construído por este domínio se assemelha ao interior de um vulcão ativo. É uma câmara de pedra selada com grandes fissuras na parede e no solo que jorram grandes porções de magma. Isso produz um calor ambiente tão grande que o feiticeiro médio entraria em combustão ao entrar neste domínio. O Caixão da Montanha de Ferro é um domínio letal que inclui acerto garantido e o usuário pode comandar a rocha derretida que se estende do ambiente para atingir o oponente com um ataque que é impossível de desviar. Em que pese do grupinho das maldições especiais o jogo tenha sido mais forte, o cara só deu azar, pois os seus dois oponentes foram Satoru Gojo e Sukuna. Então não podemos ver o quão poderoso seria esse cara contra pessoas não tão apelonas. Expansão de domínio. Murio Kusho. O que aconteceu? Eu consigo ver tudo. A terceira expansão de domínio que é mostrado na obra é o Vazio Ilimitado, que basicamente prende o oponente dentro do próprio Ilimitado, a habilidade apelona de Satoru Gojo. Uma vez preso dentro do Vazio Infinito,
O alvo é bombardeá-lo com a quantidade infinita de conhecimento, e as informações brutas e limitadas inundam a mente do alvo, sobrecarregando a ponto de deixá-lo completamente imobilizado. De acordo com Nanami, o vazio infinito é uma vitória praticamente garantida, uma vez que captura o alvo. Afinal, a incapacitação completa do alvo é causada por um fenômeno onde o alvo será capaz de ver e sentir tudo, enquanto não consegue ver e sentir nada ao mesmo tempo. Todas as ações que alguém tomou em sua vida são impostas a eles infinitamente, e eles não podem fazer nada além de morrer lentamente. Este efeito não afeta o usuário ou qualquer pessoa que esteja tocando ele sem intenção de ferir. Podemos ver que mesmo dentro do domínio de Satoru Gojo, Itadori Yuji não foi afetado. Afinal, ele estava lá porque o próprio Satoru Gojo estava dando a ele umas aulas de como combater expansões de domínio. A única discussão que ainda existe em relação à expansão de domínio de Satoru Gojo é quem venceria, a de Satoru Gojo ou a de Sukuna. Lembrando que a de Sukuna não pode ser dissipada, enquanto a de Satoru Gojo aparentemente é mais refinada, devido à grande percepção que ele recebe por causa dos 6 olhos. Expansão de domínio. Autopersonificação da perfeição! A quarta expansão de domínio que nós temos é a autopersonificação da perfeição. O seu usuário é Mahito, aquela maldição que transformou o Junpei em um Pokémon. Esse domínio amplifica a transfiguração inerte ao nível máximo, onde o acerto garantido faz com que o adversário esteja na palma da mão do Mahito. E uma vez dentro do domínio, tudo dependendo da vontade do usuário de usar a transfiguração inerte, é também mais um domínio com praticamente vitória garantida. E devido às suas habilidades, é muito complicado lidar com isso. Porém, no caso de pessoas que têm a alma mais poderosa que a de Mahito e que podem atingir a alma, como é o caso do Sukuna que está dentro de Itadori, a expansão do Mahito pode ser até mesmo perigosa de ser usada. Eu te avisei. Não teria segunda vez. Em Shibuya, ele se esforça para usá-la por apenas 0.2 segundos, para conseguir realizar um ataque em Aoi todo, sem que o seu domínio atingisse a alma de Sukuna, pois ele sabia que se fizesse isso, Sukuna iria destruí-lo. E muito provavelmente, também é possível conseguir lidar com esse domínio utilizando um domínio simples, que é uma versão que você consegue utilizar dentro do domínio de outras pessoas para conseguir anular o acerto automático das habilidades. Você vai ver só! Expansão de domínio! Jardim das Sombras Justapostas! A próxima expansão de domínio é a de Fushiguro Megumi. O nome desta expansão de domínio é o Jardim das Sombras Quimeras, ou Jardim das Sombras Justapostas, a depender da tradução. Ela tem alguns detalhes. Por Megumi não ser bom com barreiras, só tivemos uma versão sem acerto garantido, e até mesmo a versão que proíbe a saída, ele teve que ir para um ambiente específico para que o oponente não pudesse simplesmente fugir. Mesmo assim, o Jardim das Sombras permite o usuário das 10 sombras usar seus Shikigamis e clonar a si próprio para aumentar seus ataques com força aumentada em 120%. O seu ambiente é bem simples, ele simplesmente prende o oponente em suas sombras, colocando sombras em todos os lados. É basicamente como estar preso em um lugar de pura escuridão. Uma coisa bastante apelona dessa expansão de domínio é que quem estiver preso dentro dela é obrigado a ficar o tempo todo reforçando seus pés com energia amaldiçoada, senão irá simplesmente afundar em um abismo sem fim, sem oxigênio, sem luz e sem resistência ao ar. O reforço dos pés com energia amaldiçoada é bem similar aos que o ninja fazem em Naruto para ficar em cima da água. Além disso, Megumi também pode invocar diversos clones de seus Shikigamis sem que estes sejam feridos ou mortos na sua versão original. É realmente uma técnica muito poderosa e resta ver como Sukuna irá melhorá-la ainda mais, ou talvez até utilizá-la em conjunto com o Santuário Malevolente, criando algo ainda mais absurdo. A Bruxa da Varíola. Agora vem algo interessante. Em Shibuya, uma maldição de classe especial que a Mei Mei enfrentou tinha uma técnica amaldiçoada que expande um domínio automaticamente.
Nesse caso, a técnica amaldiçoada envolve colocar o alvo num caixão, enterrar e contar até 3. Se chegar a 3, você simplesmente morre e é enviado para fazer um contrato com o Vasco e trabalhar junto com o Nanami. Em que pese seja um domínio bem simples, é um domínio bem absurdo. Também um fato interessante sobre essa maldição é que G.G. Akutami, o criador da obra, queria de alguma maneira respeitar as pessoas que são afetadas por diversas doenças. Então ele resolveu usar a varíola porque ela já foi erradicada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Caramba, deu pra aquecer bem, né? O que vocês pretendem fazer? Geto! Vai! Chute de... bicicleta! Eu vou matar esses dois! O Horizonte do Skandha Cativante é a expansão de domínio de Dagon e que, na minha opinião, é uma das expansões de domínio mais legais da obra, porque simplesmente você não é obrigado a utilizá-la só para lutar. Podemos ver no anime que Dagon utiliza essa expansão de domínio para que ele e seus colegas possam relaxar. Afinal, o ambiente é uma praia afrodisíaca, com a florestinha ali atrás, muito tranquila. Inclusive, na obra de Jujutsu Kaisen, ela foi utilizada mais para relaxar do que para combate. O seu único uso para combate foi durante o incidente de Shibuya, quando Dagon enfrentou Nanami, Maki e Naobito Zenin. Ele pode invocar diversos Shikigamis para atacar seus oponentes sem parar, e é claro, utilizando o acerto garantido, é quase impossível derrotá-lo dentro do seu domínio. Porém, para a sorte daqueles que o estavam enfrentando, Megumi conseguiu invadir o domínio expandindo o seu próprio. Porém, o domínio de Dagon era mais refinado e o máximo que Megumi conseguiu fazer foi anular o ataque certeiro da expansão. Porém, quando ele estava tentando abrir um buraco para que todos conseguissem fugir, Fushiguro Toji invadiu o domínio e acabou com a festa. Eu particularmente acho que esse domínio é um dos mais úteis da obra. Afinal, você pode simplesmente ir para qualquer canto e aproveitar a vida sem necessariamente viver em combate. Realmente sensacional. Em que pese ele ter aparecido na obra antes de muitos outros domínios, somente em Shibuya é que podemos ver qual era a sua função. Eu mesmo só vim perceber que era um domínio durante a Batalha de Shibuya. E olha que o Kenjaku ainda cita que eles estavam em um domínio. Mas para mim era somente uma ilha que eles controlavam e não realmente uma expansão de domínio. A próxima expansão de domínio é basicamente um episódio de Switch, uma sessão de tribunal. Da mesma forma que a maldição da varíola, a técnica amaldiçoada de Higuruma expande um domínio automaticamente, e no caso dele em específico, simula uma sessão de tribunal que obriga o usuário e o adversário a seguirem as regras do domínio. Ou seja, nada de luta até um veredito, seja de inocente ou culpado. O juiz é um Shikigami invocado por Higuruma. Promotor é o próprio Higuruma, que pode acusar o réu de algo que o réu pode ou não ter feito. Tudo depende da lábia do réu. Se for julgado culpado, o réu pede a habilidade de utilizar sua técnica amaldiçoada. E no caso do Itadori, que não tem uma técnica amaldiçoada, proíbe o uso de energia amaldiçoada. Caso o usuário seja acusado de algum crime pesado e seja sentenciado à morte, Higuruma ganha uma lâmina que é letal e com um único golpe ela pode matar o alvo. Porém, o réu pode pedir um novo julgamento caso seja considerado culpado no primeiro. Porém, a acusação já muda para outra. As regras são basicamente as seguintes: o juiz irá apresentar a acusação e o alvo irá apresentar a sua defesa. O promotor pode rebater as alegações da defesa com a evidência que ele tem em mãos. Evidência esta que o acusado não sabe qual é. O acusado tem que adivinhar qual é a evidência. Ele pode confessar, negar ou até dizer outro fato. Porém, se a evidência incriminá-lo, ele será condenado. Eu devo dizer que, sendo advogado, eu realmente gostei muito do domínio e gostei muito do personagem. Com certeza a G.G. Akutami acertou o jackpot nessa expansão de domínio. E falando em jackpot, vamos para ela, uma das expansões de domínio que mais se assemelha à nossa realidade. Expansão de domínio, Jogo do Bicho, ou Apostador Incansável, e o seu usuário é o Hakari Shinji, um estudante do terceiro ano da escola de Jutsu que foi suspenso por ser muito brabo. A expansão de domínio de Hakari Shinji ela é bem complexa se você for tentar entender como funciona cada jogo.
Então, vou falar aqui de maneira bem resumida. A expansão de domínio do Hakari é basicamente o jogo do bicho. Ele faz uma aposta e caso ele ganhe, ele tem, durante o tempo, energia amaldiçoada infinita. Basicamente, ele se torna até mesmo imortal, porque devido ao grande fluxo de energia ilimitada, automaticamente o seu corpo utiliza a técnica amaldiçoada reversa, que permite curar, mesmo sem Hakari nunca ter aprendido a utilizar tal técnica. Além disso, ela consegue usar até mesmo de uma maneira avançada, conseguindo remover venenos do seu corpo. E a expansão de Hakari, ela é tão absurda que quando acaba a sua expansão de domínio, ele está com a energia totalmente cheia. Então ele pode novamente utilizar a sua expansão de domínio, entrando em um loop eterno. Dentro da expansão de domínio, diferente das outras, ela é totalmente inofensiva para o alvo, fazendo assim com que essa porra de Hakari fique se repetindo até ele ficar ou sem tentativas ou acertar o jackpot e ganhar os bônus da energia infinita. E quando Hakari consegue vencer uma aposta, a expansão desaparece e Hakari apenas utiliza a sua premiação. Velho, isso é totalmente absurdo, porque do jeito que Hakari é um cara de sorte, ele consegue utilizar quase que infinitamente a sua expansão de domínio, tornando ela uma das expansões de domínios mais poderosas da obra. E por mais irônico que pareça, a nossa expansão de domínio que vamos falar agora é o Palácio Lunar Ventre do Tempo, e o seu usuário é o Naoya Zenin. Essa expansão de domínio já vem com o selo dado Dolabella de mais feminista do que eu. Para quem não se recorda, Naoya Zenin acha que mulheres só servem para ser esposas e devem estar sempre 3 passos atrás do seu marido. E por ironia do destino, a sua expansão de domínio é literalmente um útero. Além do acerto garantido, a sua habilidade é amplificar as regras dos 24 frames por segundo. Qualquer pessoa que Naoya tocar deve se mover a 24 frames por segundo. E como está na expansão de domínio, todo mundo já foi tocado por ele. Aqueles que se moverem errado serão cortados por linhas e ficarão congelados por 1 segundo. É uma habilidade realmente poderosa. Porém, para o azar dele, como o Maki não tinha energia amaldiçoada, o seu domínio não a reconheceu como uma pessoa e sim como um objeto. E como a Maki tinha uma espada que cortava até a alma, ela simplesmente utilizou para finalizar Naoya Zenin, que havia se tornado um espírito amaldiçoado vingativo. A próxima da lista é o Involúcro do Reino Ventral. É uma expansão de domínio que foi utilizada por Kenjaku na sua luta contra Chozo e Yuki. Ela toma uma forma de um pilar gigante de espíritos amaldiçoados. E apesar de não ter sido bem explicado o que ele faz, basicamente usa a gravidade para achatar o alvo, porém com alcance maior e mais poderoso. Em termos de poder, ele é bem simples. Porém, com as habilidades de Kenjaku, que é o segundo maior usuário de barreira da obra, perdendo apenas para Tengen, é um domínio sem espaço ou barreira, ou seja, é impossível de dissipar ou sobrepor. Aparentemente, esse domínio sobre gravidade vem da mãe de Itadori, Itadori Kaori, que tinha a habilidade da antigravidade. Então, a gravidade em si, na verdade, era a técnica reversa da gravidade, o que é um uso muito interessante dessa habilidade. E considerando que Kenjaku consegue usar as técnicas dos seus antigos hospedeiros, nada impede que ele utilize expansões de domínios com as outras habilidades, ou seja, a manipulação de maldição de Geto, a de Noritoshikamo e algumas outras que ele pode ter pego ao longo da vida. E a última expansão de domínio é a aflição tríplice da Yorozu, lamúrias, sofrimentos e lamentações. Ela apenas concede a habilidade do acesso automático para as criações da Yorozu. Aparentemente, o seu domínio também não é muito complexo, já que a sua técnica amaldiçoada ela é super ineficiente no uso de energia, ou seja, qualquer coisa simples que ela crie acaba gastando uma grande quantidade de energia amaldiçoada. E galera, se você chegou até aqui, não esquece de deixar esse likezão, porque ajuda muito a gente. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e joga aí nos comentários qual é a sua expansão de domínio favorita. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!